E agora a gente volta a falar da assinatura do acordo que oficializou o cessar-fogo da guerra na faixa de Gaza. Neste momento, essas imagens que você acompanha agora no Hora News, às 4 horas e 34 minutos, são imagens ao vivo, lá em Tel Aviv. E esses carros estão levando os corpos de 4 reféns, sendo escoltados aí pela Força de Segurança de Israel. Então, neste momento, essas imagens são ao vivo e eles estão levando os corpos de 4 dos reféns, dos 28 reféns que não estavam, que foram informados que estavam sem vida, estão sendo levados para o IML com escolta aí da Força Segurança de Israel. E para entender mais sobre tudo o que está acontecendo no dia de hoje, mais sobre o acordo, eu converso com Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Oi, professor, seja muito bem-vindo ao Hora News. Olá, boa tarde, Daísa. Satisfação estar aqui novamente. Professor, vamos lá, a gente está acompanhando imagens ao vivo aí, momento importante, mais um momento importante do dia de hoje. Os 4 corpos estão sendo levados neste momento para o IML. Sim, sem dúvida, é parte ali do que estava acordado. É claro que há uma insatisfação de Israel. Israel está muito sensível com esse ponto e é compreensível, né, porque tem ainda outros 24 corpos, restos mortais a serem recuperados. Mas parece que, pelo menos para o dia de hoje, isso não ameaça a manutenção do cessar-fogo. Israel cumpriu o seu lado, mas também deve ter averiguado, por meio da inteligência militar, que realmente a localização desses corpos não seria fácil para que eles conseguissem cumprir essa demanda hoje. O que pode acontecer é que Israel pressione mais e, aparentemente, Israel concluiu a entrega dos prisioneiros. Eu temia ali que pudesse haver um certo escalonamento nessa entrega. Precisamos de informações mais precisas, se de fato todos os prisioneiros foram ali devolvidos para Gaza, mas isso pode criar, sim, uma tensão nesse cessar-fogo. Eram 2.000 prisioneiros, certo, professor? Exatamente. Todos foram entregues hoje já? Até onde eu vi, eu não consegui achar essa confirmação. Tá. O que eu vi é que houve o início desse processo, nós assistimos ali, digamos, aquele momento de recepção, mas pelo número de ônibus, pelo menos naquele ponto de entrega, parece que haveriam 3 pontos de entrega, não sei se daria o suficiente para isso, né? Imaginando que cada um daqueles ônibus teria uns 30, 40, a quantidade talvez devesse ser maior. Eu estou esperando para confirmar essa informação e caso isso não aconteça, provavelmente é porque Israel vai entregar todos os prisioneiros quando todos os corpos forem entregues. O senhor acredita nisso, que ele só vai entregar, não tem essa confirmação de quantos prisioneiros já foram entregues em Gaza, mas assim, o senhor acredita que todos os 2.000 só serão entregues quando todos esses 28 corpos, restos mortais, forem para Israel? Isso é o que daria para entender pelo que foi pactuado, né? Porque o termo que eles usam foram liberados, né? Released, mas a gente não sabe se released significa que eles foram entregues e cruzaram a fronteira para Gaza, né? Essa informação eu não consegui apurar, estou aqui procurando isso, porque com esses 4 corpos devolvidos, talvez Israel não esteja ali à vontade para cumprir todo o seu acordo. Eu estou aqui, espero que até à noite nós tenhamos um posicionamento mais claro sobre isso. A gente tem muito assunto para conversar hoje, professor, mas já que nós estamos falando dos prisioneiros em Israel, quem eram, né? Quem são esses prisioneiros? Né? Tinha até mesmo prisioneiros condenados que foram agora devolvidos a Gaza. Quem são? Em torno de 250 são aqueles prisioneiros condenados e muitos de alta periculosidade ou inclusive acusados tanto de crimes vistos como hediondos pela legislação israelense, como estupro, pedofilia e outras coisas, mas também os envolvidos com atos terroristas, inclusive lideranças já condenadas. Esses outros 1.700 estariam ali num grupo que foi se acumulando ao longo da guerra,
né? E provavelmente o processo legal, até onde tudo foi indicado, não havia se concluído, ou seja, eles não estavam processados devidamente ainda, não estavam condenados. Parece que então esses 1.700, digamos, seriam prisioneiros ligados ao evento do conflito, mas os outros 250 seriam ligados ao momento anterior. Nós temos que lembrar que também nessa entrega de corpos, há uma contagem ali de Israel, que ele quer o retorno de alguns soldados, de alguns corpos que estavam sob controle do Hamas desde antes do conflito, inclusive até corpos que podem ser de 2014. Então, esses detalhes, infelizmente, não foram ainda publicados, então nós ficamos ali com a apuração, uma parte da reportagem que está em loco de vários países, mas nós precisamos de números mais precisos, né? Agora, os 20 reféns são os reféns ligados ao ataque de 7 de outubro, os Professor, vivos. sim, como o senhor disse, é um dia importante, o início do acordo foi cumprido, né? Aconteceu, né, desde as primeiras horas do dia, hoje, né, começou a ser cumprido este acordo. E Donald Trump, em um dos discursos que ele fez hoje, ele disse que é o fim da era de mortes e terror. A princípio, dá para falar isso ou ainda está meio que fica um pouco em cima do muro ainda as opiniões dos especialistas? Será que vai ficar tudo bem mesmo? Esse cessar-fogo vai acontecer? Começou o acordo, é isso que nós temos até agora. Sim. O único evento humano que nunca conseguiu ser previsto com data certa é uma guerra. E o recomeço dela também é imprevisível. Mas o que nós temos ali na fala do Trump, na saída da conferência no Egito, é que a guerra acabou e que todas as lideranças árabes, muçulmanas, ocidentais, concordaram que Gaza vai começar a sua reconstrução só a partir do momento que ela se desmilitarize, e para se desmilitarizar tem que haver uma desradicalização. Isso é consenso entre todos os grupos envolvidos nesse grande acordo de paz. Eu acredito sim que a solução vai vir. Né? Agora, é impossível, né, a eliminação do terror e da morte se nós tivermos Gaza militarizado e o Hamas como um grupo atuante, ainda que fosse só como um grupo político partidário. Né? Ou seja, não seria possível ficar esperando acontecesse. Nós temos que lembrar que em 2005, com a política do desengajamento, a aposta foi essa. Né? Ou seja, olha, Israel saiu unilateralmente e falou, agora vocês cuidem de Gaza. Né? O Fatah disputou eleições, né? Ganhou ali, foi bem nas eleições, e o Hamas deu um golpe numa pequena guerra civil e tomou controle, né, com punhos de ferro da região. Então, isso provavelmente não vai se repetir, não vai ser aceito. Então, tem que haver essa desmilitarização, e quem faria isso seria justamente aquela força que nós falamos já em outros momentos, que é a força de estabilização internacional. Tudo tem que ser constituído e nós sabemos que isso é muito lento. E quais são as maiores necessidades aí, os desafios para que esse plano de transição do controle de Gaza dê certo? Né? Porque em vários passos, estamos no primeiro ponto do plano, que era a entrega dos reféns e liberação dos prisioneiros. Agora, o segundo ponto é esse que o senhor falou sobre o desarmamento ali do Hamas. Quais são as principais necessidades e os desafios agora, hein? Tem duas questões fundamentais. Uma, você tem que convencer os israelenses que eles venceram a guerra. E outra, você tem que convencer o Hamas que ele foi derrotado na guerra. Se isso for conseguido, com a pressão de todos os mediadores, aí sim os outros pontos ficam mais fáceis de serem executados. Nós estamos numa situação hoje como se de 1 a 2 pontos dos 20 pontos de Trump tivesse se realizado. Né? Nós temos ali ainda quase 18, né? Ou seja, 90% ainda do plano do Trump para ser realizado. Então, isso vai demandar um convencimento das partes. E esse convencimento foi buscado ali no Egito, e a assinatura do documento ela tem essa força esse simbolismo para mostrar para os dois lados, né, como o mundo está vendo o conflito. E agora
vai depender muito do Hamas aceitar a deposição de armas, né? Eu tenho falado em vários momentos que esse ponto é muito difícil. E tem um detalhe que é importante, né, Daísa? Não é também só manter as armas para fazer novos ataques. Nós temos que lembrar que milícias palestinas surgiram completamente desligadas do Hamas e que, inclusive, são muito hostis ao Hamas, né? Inclusive, nesse dia de hoje, uma parte do policiamento foi permitida que o Hamas fizesse, inclusive com o aval do governo americano. E ontem e hoje já tivemos ali relatos de conflitos entre esses grupos. Então, o Hamas também teme que, no momento subsequente em que ele deponha armas, eles sejam eliminados pela própria população palestina de Gaza, por essas milícias, né, que ganharam força durante esse período até para proteger a população de cada um dos distritos, mas que também são hostis ao que o Hamas pensa, e mais do que tudo, muitos colocam na conta do Hamas a morte dos seus familiares, a destruição da sua casa, a perda das suas profissões e as condições desumanas que as suas famílias estão vivendo. Na hora da assinatura, na cúpula que teve hoje, o Netanyahu não participou, né, professor? Mas vários outros líderes participaram. O senhor acredita que essa data importante poderá ser usada por esses líderes daqui para frente? Não, sim, hoje realmente nós estamos vivenciando uma página aí da história internacional sendo escrita. Isso daí, esse fato de hoje vai ficar para a posteridade, né? Primeiro que é raro no Oriente Médio conseguir algo assim, né? Nós temos ali ocidentais, temos Turquia, temos Egito, temos Catar, sentando à mesa e buscando ali pactuar isso, com a aquiescência, inclusive, do Irã distante, que diz que concordou com o plano, tentou fazer com que esse recado chegasse, né? Então, isso realmente é muito raro. Todos esperançosos que isso seja o suficiente, ou seja, isso é o que nós chamamos de esforço diplomático, mas numa situação nova, Daísa. Nós temos que lembrar que tudo isso também foi conseguido porque havia, né, uma iminência ali de um ataque ainda mais brutal para a aniquilação completa do Hamas a ser feito por Israel, e também, né, o próprio reforço de Trump que, olha, ou nós chegamos a um acordo de paz, ou eu dou um ok para Israel terminar o serviço. Isso dito literalmente assim, né? Inclusive com aquela ameaça que ficou famosa, dizendo, olha, eu avisei para eles que nós sabemos quem eles são e onde eles estão, e o exército de Israel está na porta deles esperando que eu dê um ok para eles serem eliminados. Então, há uma paz, mas é uma paz pela força, como o Trump tem dito, né? Então, nós estamos num novo tempo. É um esforço diplomático, mas distinto do que havia até 2 anos atrás. O Brasil não participou deste momento, né, deste acordo que aconteceu hoje. E hoje mesmo o presidente Lula diz que o Brasil tem problemas com Netanyahu. O que pode ser feito, professor, para aproximar a relação, né, melhorar a relação entre os dois países, aproximar os dois países também, hein? Nós, né, o povo brasileiro e o povo israelense, continuamos, a meu ver, extremamente amigos, né, históricos. Mas o governo praticamente rompeu laços, né? O próprio presidente é persona não grata. As mensagens ditas pelo presidente continuam sendo reforçadas, tem um tom bastante de oposição à ação externa de Israel, e isso eu acho que impede qualquer aproximação durante esse terceiro Lula, né? Talvez num quarto possa ser que os laços sejam reatados entre os governos, né? É bastante preocupante. O Brasil também ficou afastado disso, Daísa, porque o presidente Lula tentou, naquele início de mandato, ser um grande mediador internacional e rapidamente foi colocado para fora de 2 grandes mesas de negociação. Uma era da Ucrânia, né, até porque o discurso era muito parecido com o da China e com o da Rússia, e foi posto para fora dessa mesa ligada ao conflito entre Israel e Hamas, porque também o discurso não tinha neutralidade suficiente para permitir que fosse um mediador, né? O Brasil poderia ter tido um espaço, até porque a comunidade árabe e a comunidade judaica no Brasil são gigantescas, importantes, relevantes, históricas, mas isso daí não pôde ocorrer. E aí ficou fechado
com o Catar, que os Estados Unidos conseguiu manter como mediador, mesmo depois do ataque de Israel direto ao território do Catar, e também conseguiu trazer ali a Turquia, né, conseguiu trazer o Egito, e parece que amanhã a Indonésia, que é um país majoritariamente muçulmano, fará, pelo meio do seu presidente, uma visita a Israel, né, encontrará o Netanyahu. Então, há uma grande costura internacional e faz muito tempo que nós não vimos. Mas, surpreendentemente, Daísa, temos que lembrar que Nações Unidas estão fora disso. Né? Existe aí um acordo sendo pactuado e as Nações Unidas não estão ali vindo com seus capacetes azuis, suas forças de paz. Tudo vai ser criado fora do arranjo das Nações Unidas e está sendo negociado fora do âmbito das Nações Unidas. Ou seja, nós temos um grande acordo com vários lados, multilaterais, mas estamos vendo realmente a morte do multilateralismo que foi criado ali pós-Segunda Guerra e, digamos, organizado nas Nações Unidas. E, professor, com tantas potências participando deste acordo, o senhor acredita aí na Itália, Reino Unido, França, Estados Unidos, o senhor acredita que pode refletir, impactar num cessar-fogo lá na Rússia e na Ucrânia? Eu acho que esse é o próximo ponto da agenda de Trump. Ou seja, agora eu acho que ele vai tentar reunir as lideranças. O próprio Keir Starmer foi reconhecido ali, né, o Reino Unido, como uma figura importante para esse acordo de paz em Israel e em Gaza, né? Mas parece que esse impulso que foi dado, como se fosse aquilo que nós costumamos falar que é o momento, né? Ou seja, para continuar isso, talvez isso vai ser levado para a Ucrânia. Nós já vimos que hoje o Trump já estava mudando um pouco a sua pauta e comentando, inclusive, sobre a possibilidade de entregar Tomahawks para a Ucrânia, bem no estilo do que foi feito com relação a Israel e Gaza. Só que lembrando que a Rússia, né, é uma grande potência militar e nuclear, mas é bem o estilo do Trump. Olha, né, vamos procurar a paz, porque se não procurar a paz, nós vamos tomar um lado e vamos dar todo apoio para que esse lado destrua a Rússia. Ou seja, bem aqueles termos trumpistas que nós temos visto. E como ele tem tido sucesso nesse tipo de negociação, ele vai provavelmente tentar colocar isso contra o Putin. A ver. Só para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho, são tantos pontos que precisam ser discutidos e explicados sobre o fim dessa guerra, sobre este cessar-fogo, mas eu gostaria de falar um pouquinho, que o senhor falasse um pouco para a gente, sobre a reconstrução de Gaza. Tem acontecido algumas especulações até de que ia ter hotéis de luxo, não é mesmo? De que forma o mundo árabe e esses países que participaram do acordo podem participar, podem se envolver na reconstrução de Gaza? Já há relatos, né, um pouco comemorativos, inclusive por parte do Trump, que todos estão querendo oferecer dinheiro, vai ter muito dinheiro para a reconstrução e ela só vai ser feita depois da desmilitarização, mas vai sobrar dinheiro e aquilo lá vai ficar muito bonito. O fato é, eu não conheço o Israel e nem Gaza, mas todos que avaliam o território em si dizem que Gaza realmente é a região, do ponto de vista natural, mais bela de todo aquele território. Né? Então, a ideia de uma nova Riviera, como foi aventado pelo Trump, de modo bastante desastrado lá no início do mandato, ela realmente é possível, né? Ou seja, é uma região belíssima. Ainda nós conseguimos ver um pouco disso naquela marcha triste, né, dos palestinos voltando para suas casas. Nós conseguimos ver que é uma orla muito bonita, apesar de todo o cenário de destruição. Então, é possível, sim, que o capital internacional invista ali. Talvez uma parte em forma de ajuda humanitária, né, mas outra parte como investimento privado, empreendedor. Só que com um detalhe importante, né, já foi dito, inclusive hoje isso foi reforçado pelo presidente Trump na saída da cúpula, que tudo vai ser feito para que nenhum recurso seja desviado para cometer chacinas, carnificinas, terror, né? Ou seja, aquilo que nós assistimos ali por 18 anos depois da política de desengajamento, né? Ou seja, construção civil, recursos para a construção de hospitais e outras coisas, fazendo uma rede de túneis imensa,
né, que o mundo não sabia se existia no tamanho que era, e foi provado que era gigantesco, e também outros materiais sendo desviados para a construção de foguetes e outros itens para uso futuro militar. Isso, né, provavelmente vai ser impedido, e Israel não vai permitir que a reconstrução seja feita sem a sua supervisão total. Ótimo, muitíssimo obrigada. Eu conversei com Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Professor, muitíssimo obrigada por todas as informações e os esclarecimentos sobre um dia tão importante como hoje. Eu que agradeço a oportunidade da Isa. Uma boa tarde para você.